Vamos lá então, galera, para as nossas lives rapidinhas. Vou mandar aqui nas lives rapidinhas que você vai acompanhar nesse bate-papo de hoje, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco mais a câmera. Pronto. Já, galera, tem Dito Lopes. A gente vai conhecer a história do grande Dito Lopes aqui nas lives rapidinha. O El Costa já tá na área aí, o Ed também. O El, só conta aí já nos comentários, recebeu o Pix de ontem? Recebeu o Pix de ontem? Grande El Costa participou ontem, levou o Pix de R$ 25. Cara, show de bola, hein? Show de bola. Aí o Dito Lopes para bater esse papo com a gente. Vamos conhecer a história desse fera da comunicação baiana. Fala, doutor Dito, tudo bem, meu amigo? Fala, tudo bem e você, meu velho? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde, seja bem-vindo às lives rapidinhas. Muito obrigado por atender o nosso convite, tá? Obrigado a você, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, tá bacana, todo mundo acompanhando, já repercutindo positivamente. Legal mesmo, legal, Cleiton. Que massa, graças a Deus, né? Oh, o El tá dizendo que chegou em boa hora o Pix ontem, né? Ajudou muito, que bom, cara. A intenção é sempre essa, é ajudar. Para até o Dito ficar sabendo, a gente tem essas borboletinhas aqui, ó, Dito. Tem de 0 a R$ 100 em dinheiro aqui. Cada borboleta tem um valor. E aí tem 0, 25, 50, R$ 100. O nosso participante, ele vai poder fazer uma pergunta para você no decorrer da nossa live. E fazendo a pergunta, antes ele escolhe uma borboleta e aí a gente faz a transferência do Pix no final de cada live, tá certo? Que legal, bacana. Isso aí é pra gente ajudar mesmo a galera que acompanha, porque poderia ser uma camisa do Perfumado, poderia ser uma camisa da Itapuã, da Metrópole, da Sucesso, enfim. Mas não dá para entregar agora com a pandemia, a gente então viu por bem entregar o Pix, tá? Vamos lá, seu Dito Lopes. Galera, é o seguinte, pra gente bombar essa live aqui, até porque o Dito merece ser visto e ouvido por 1 milhão de pessoas. Vocês vão clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e enviar para o maior número de pessoas possível. A nossa meta do Pix hoje é 70 pessoas assistindo simultaneamente. Dito, é o seguinte, eu quero começar por uma fase boa na sua carreira. Tem uma fase que você recebeu uma proposta até mesmo de salário de deputado para deixar uma equipe e passar para outra. Amigo, é tentador. Conta um pouco dessa história, como é que foi, rapaz? Você tá sabendo de coisa, viu? Isso aí não foi... de tudo. Rapaz, não foi bastante divulgado não, mas é verdade. Eu estava na Rádio Excelsior com o Mário Freitas e não me lembro o ano, sinceramente não me lembro o ano. Acabamos a equipe lá em 2016, né? Inclusive no mesmo ano que eu saí da Bandeirantes, que eu trabalhei de 2010 a 2016 nos Donos da Bola. Isso foram 6 anos. E a equipe de Mário Freitas, da Rádio Excelsior, também terminou em 2016, em dezembro de 2016. Então não me lembro, talvez tenha sido lá por 2012, por aí. Marinho, né, Edson Marinho, me fez uma proposta tentadora, realmente, para eu sair da Rádio Excelsior e ir trabalhar na Rádio Metrópole com ele. Me fez uma proposta tentadora e eu já tinha muitos anos, eu trabalhei 20 anos na equipe da Rádio Excelsior. Hoje eu tenho 25 anos na Rádio Excelsior. Tem um programa lá, o Nação Tricolor, que agora passou para ser aos sábados, meio-dia. Esse programa já tem 21 anos, vai fazer 22 anos agora em julho. E eu fiz 20 anos com o Mário Freitas, trabalhei 20 anos com o Mário. E Marinho me fez uma proposta tentadora, me parece que no momento ele estava meio que chateado com o filho dele, Marinho Júnior, e precisava de alguém para segurar a jornada esportiva lá. E aí fez essa proposta, eu passei para Mário Freitas, eu fiz, Mário, não tem como eu ficar. A proposta é muito boa, porque com Mário eu também tinha um salário muito bom. Mas só que com Mário Freitas era a nível de cotas. Eu, como vendia muito bem, né, sempre vendi muito bem, e eu tinha as cotas com o Mário Freitas. Eu tinha 4 cotas, né, geral, nas jornadas e nas resenhas, além de 4 cotas no programa da noite. Então dava para fazer um dinheiro muito bom. Só que Marinho me dava dinheiro, o pagamento era em dinheiro, eu ia receber aquele dinheiro mensalmente.
Mas aí Mário me chamou, e aí me fez uma proposta muito boa para eu ficar, e aí me deu um carro para minha filha, um carro zero para minha filha estava fazendo, ia fazer 18 anos, não, quando minha filha completasse 18 anos, ele daria um carro, minha filha acho que tinha 17, aí fez uma coisa muito boa também com um carro que ele tinha, um Astra para mim, praticamente me deu um carro, né? Você me paga quanto você quiser aí e tal. E eu terminei ficando lá com o Mário Freitas. Antes de Marinho, eu tinha recebido também outras propostas para sair da Excelsior. Mas eu sempre pensei assim, eu sou muito preso às coisas, né? Eu sou muito agarrado, muito pegado às coisas. E eu preferi ficar por lá. Estava bem para mim, eu estava tranquilo lá e terminei ficando. Sensacional. Estamos conversando com Dito Lopes, galera, e vamos conhecer histórias as quais você talvez nunca tenha escutado antes, porque eu costumo dizer, né, a gente quando está no rádio, na televisão, a gente vai se atendo às notícias dos clubes, né, do Bahia, do Vitória, dos clubes nacionais e do interior, e isso não permite você que ouve a rádio, que assiste a TV, conhecer as histórias por trás, né, os bastidores dos comunicadores. Por isso, o projeto Rapidinhos do Futebol vai correr atrás de trazer sempre essa informação. Ontem, para quem está chegando aqui, é novo no canal, pode seguir a gente aqui, Rapidinhos News, né? Sejam bem-vindos. Né? Ontem a gente entrevistou Emerson Ferretti, entrevistamos também Silvio, que é zagueiro em atividade na equipe do Vitória da Conquista. Tivemos a entrevista ontem ainda também com o Flanquel Lima, que participou aí agora há pouco do projeto da Copa do Nordeste como narrador de TV e está na Rádio Sociedade também. Então tá massa demais aqui os participantes, tá? Dito, como é que você começa essa carreira? Como é que você cai na comunicação? O que te inspirou a chegar? Você é repórter, você é comentarista, sei lá, você é narrador? Olha, eu vivo no futebol desde 14 anos de idade. Eu fui jogar no Galícia. Com 14 anos, eu era centroavante, eu era atacante, fui artilheiro lá no Galícia. Ficamos um ano sem perder um jogo sequer na chácara do Galícia, lá em Itapuã, com o Roberto, que era o treinador. Dali, eu era artilheiro, assim, com 15 anos de idade, jogando com adultos, né, em vários campeonatos de bairros, por Salvador inteiro aí, e nos clubes também. E aí, um dia, eu estava indo jogar futebol lá no SESI do Luiz Tarquínio, na Cidade Baixa, e meu irmão, nós paramos na calçada para tomar um café, encontrar o pessoal. Meu irmão me apresentou Jair Garrido, que era o treinador do Botafogo. Na oportunidade, ele me convidou para ir na terça-feira no treinamento naquele campo de fora de Pituaçu. Não sei se você alcançou, o campo de fora de Pituaçu era um campo muito bom, e o Botafogo treinava lá. Aí eu já com 16 anos, ia fazer 16 anos, aí fiz um treinamento na terça, de meio atacante. Aí na quarta-feira o treinador me botou de volante, me deu uma ficha para levar para minha mãe assinar, não tinha mais pai, isso em 1982. Minha mãe assinou, entreguei a ele na quinta-feira, ele deu entrada na federação. No sábado já teve um jogo do Campeonato Baiano contra o Bahia, já me levou no banco de reservas do Botafogo, e aí foi minha vida no futebol, que eu parei com 21 anos. Aí não vale nem a pena mais estar tocando nisso. Parei com 21 anos, fui jogar de zagueiro, que não era a minha posição real era meio atacante. E aí fui trabalhar numa empresa, e eu fui supervisor de uma empresa de tintas, uma empresa muito grande chamada Cogel. E tinha 5 lojas e um depósito. E lá trabalhava Paulo Teixeira, que era comentarista da Bandeirantes. E ele, ao conversar comigo, né, eu via muito eu falar sobre futebol, disse: rapaz, você tem tudo para ser comentarista esportivo, você fala muito bem sobre futebol e tal. E engraçado que nas concentrações a gente ficava brincando de narrador, de repórter, de comentarista, de jogadores, né? Eu acho que ainda hoje os jogadores brincam nisso da concentração, passa o tempo assim. E ele me levou para lá, me apresentou a Reinaldo Rodrigues, que era o dono da equipe, e eu fui ficando até hoje. Foi assim que eu entrei em rádio. Fiquei 6 meses com o Edmundo Filho, no plantão, e em dezembro, eu comecei em junho, né? Em dezembro eu fui fazer meu primeiro jogo Bahia Leônico como repórter, e aí não saí mais de repórter. Dali eu trabalhei, fui para Salvador FM, da Salvador FM fui para Excelsior, passei pela TV Aratu, pela TVE, Bandeirantes, e agora estou aí na Itapuã, na Transamérica e na Excelsior, eu continuo lá também. Sensacional. Pessoal, alguns cronistas esportivos, eles acabam não falando o clube que torce, até para evitar algum tipo de problema, mas aqui tem o Daniel Carvalho perguntando, Dito Lopes é Bahia?
Ô, Cleiton, nunca neguei, sabe? Nunca neguei minhas origens. Meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos. Meu pai e minha mãe eram Bahia e os 11 são Bahia. Não tem nenhum Vitória na minha casa. Agora, sim, meus irmãos, eles não são de ir para o estádio. Eles apenas dizem que são Bahia. Claro, gostam do Bahia, querem que o Bahia ganhe. Mas não tem ninguém de ir para estádio, de querer comemorar porque o Bahia foi campeão. Não tem nada disso, nunca teve na minha família. E eu digo assim, eu com 14 anos fui jogar futebol. Quando você vai jogar futebol, você esquece essa coisa de time que você torce. E eu passei a minha vida inteira no futebol. Então eu perdi essa coisa de gostar, de torcer para time. Sinceramente, hoje não faz diferença para mim. Assim, pô, Dito, na dividida, se Bahia for disputar o título com Vitória, aí eu boto 51% para o Bahia, 49% para o Vitória, só para não ficar, mas sinceramente, coração, paixão, Bahia perdeu, eu vou chorar e tal, sinceramente, não consigo sentir isso, não tenho esse sentimento. Show de bola. Josinei diz, Dito Lopes, o melhor comentarista do Brasil. O El Costa diz, Dito, futuro presidente do Bahia. Por falar nisso, existe uma coisa muito interessante, quanto você como comentarista, Dito, acaba, quer queira, quer não, criticando, isso faz parte da função, né? Porque você tem que, às vezes, não sei se os profissionais do outro lado, o jogador, o presidente, a direção, entende, mas eu entendo a crítica como algo positivo. É um ponto a melhorar, porque às vezes a gente, com o nosso ego, não consegue enxergar nossos defeitos. E talvez uma crítica que vem de fora acaba ajudando. Poxa, eu não tinha sacado isso. Infelizmente, nem sempre é recebido dessa forma. E como é que fica essa questão de Dito com os profissionais do futebol? Poxa, preciso agradar, preciso não agradar, não estou aqui para agradar ninguém. Como é que é essa coisa, Dito? Para chegar a esse ponto, eu preciso dizer assim, eu sempre fui alertado pela minha família, eu tenho 10 irmãos, né? Assim, rapaz, você é muito sincero, né? Às vezes, você machuca alguém porque você não consegue mentir, você não consegue, às vezes você tem que disfarçar, às vezes você tem que levar, eu não consigo, é uma coisa minha, eu só quero falar aquilo que eu acho, que eu penso, eu digo sempre isso na rádio, onde eu estou. Eu não consigo dizer, o Bahia jogou bem para agradar o torcedor, eu não consigo, é uma coisa dentro de mim. Então, tudo aquilo que eu falar ali, você pode ter certeza que é a minha verdade, é o que eu estou pensando realmente. Desagrada, graças a Deus, a um ou outro. Ontem ainda, tanto na Transamérica quanto na Itapuã, eu falei o seguinte, eu vou desagradar a meia dúzia de torcedores por 1 hora, por 2 horas, mas com o tempo ele vai ver que aquilo que eu falei ali tem a sua verdade. 1 hora vai ser provada a verdade para ele. Então, assim, eu não consigo o Bahia, por exemplo, dar 5-0, o Bahia dar 7-0, e eu vendo que o Bahia não fez uma grande partida, aquilo ali foi um acaso, eu chegar para o torcedor, enganar o torcedor, o Bahia já é o melhor time do mundo, o Bahia está preparado para ser campeão brasileiro. Eu não consigo ser assim. Eu tenho que alertar, torcedor, ganhou de 5-0, mas eu senti uma deficiência aqui, ali, está errado aquilo ali, está errado aquilo outro. Graças a Deus, Cleiton, eu tenho poucos amigos, eu não fiz muitos amigos na minha vida. Amigos que eu falo, amigos de confiança, aqueles que eu consigo me abrir, consigo falar, mas os amigos que eu tenho são amigos de verdade, e muitos assim, ou poucos, do futebol. E todos eles dito, eu adoro ouvir você falar de futebol, eu quero estar com você, porque você é atualizado, você não fica enrolando, você não fica para ganhar torcedor, para ganhar seguidores, enganando o torcedor do Vitória, do Bahia. Você fala aquilo que realmente a comunidade do futebol pensa. Assim, tem muita gente que se zanga comigo, que diz que tem muita gente teórica dentro do futebol hoje em dia, e isso prejudica muito o nosso futebol. Não é só na Bahia, não. É no Brasil inteiro. Eu acho muito difícil hoje a seleção brasileira ganhar um título mundial do jeito que nós estamos. Nosso futebol está muito atrasado, muito atrasado. Muito por culpa da diretoria, dos diretores de futebol, né, dos presidentes que chegam e não estão preparados para assumir aquele cargo e começam a dar ouvidos a pessoas que falam bonitinho do futebol, mas nunca pegaram uma bola, nunca entraram no campo, nunca passaram por uma concentração, nunca entraram no vestiário. E aí, às vezes, você fala aquilo na teoria, mas na prática você não sentiu aquilo, não sabe o que é. Né? Eu senti. Você viveu poucos anos, sei lá, 8 anos dentro do futebol, sabe?
mas eu aprendi muito. Eu digo, eu joguei pouco tempo, mas aprendi muito dentro do futebol. Então, eu procuro, e meu sonho sempre foi ser comentarista. Eu fui muito tempo repórter, mas o meu sonho era ser comentarista de futebol, porque eu sentia que eu podia passar, né, o meu conhecimento para o torcedor e ser muito sincero e honesto com aquilo que eu penso. Então, pode desagradar, Cleison, a um e a outro, mas um dia eles vão me dar razão. O quanto eu fui criticado por defender Nino Paraíba, o quanto eu fui criticado por defender Moisés, por exemplo, lateral esquerdo, e outros, e tantos outros, sabe? E hoje vocês veem aí o Nino Paraíba, hoje um dos melhores jogadores do Bahia, gente. Aí vocês ficam com um pensamento porque o nome do cara é Nino Paraíba, porque tem Paraíba no nome, porque a cabeça do cara parece um ET, porque é isso e aquilo. Você não pode olhar isso no futebol. Você tem que ver a utilidade do jogador para o time. Ah, você criticou aquele treinador, você foi incisivo com aquilo, porque eu estou vendo as coisas erradas. Ah, você elogia aquilo, porque eu estou vendo certo. Eu digo que não acendo vela para defunto ruim, sabe? Eu não estou aqui para ficar... Quando eu critico, é porque eu sei que já deu. Ali não vai mais para lugar nenhum. E quando eu elogio, eu sei porque tem de onde tirar dali, Cleison. Sensacional. Para quem está chegando agora, estamos falando um pouco da história aí do Dito Lopes. Hoje é comentarista, apresentador de programas do Esporte Clube Baiana Excelsior, comentarista na Rádio Transamérica e também na Itapuã FM. E você pode mandar a sua pergunta para o Dito Lopes. Galera, se você quiser e achar interessante... Seu áudio ficou baixo, fiquei sem seu áudio. Como é? Fiquei sem seu áudio, estou sem áudio. Eita, nós. Clica no seu... Não estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver aqui, clica no volume. O pessoal tá me ouvindo ou não? Vamos lá, deixa eu ver se... Vamos voltar aí? Vamos voltar? Vamos lá. Vou tirar o Dito da live aqui. Ele volta já com a gente aqui para ouvir o nosso áudio. Vocês estão me ouvindo legal? Sim, velho rei. Galera, tá me ouvindo tranquilo aí? Tá voltando aí o nosso queridíssimo Dito Lopes para a gente continuar batendo esse papo aqui nas Rapidinhas News. Para quem não tá seguindo a gente ainda, ó, Rapidinhas News, clica aí, aproveita esse momento, já segue a gente para bater esse papo aqui nas lives Rapidinhas. Ainda hoje tem Jailson Baraúna para contar muita história aqui nas Rapidinhas do futebol. Para quem ainda não acompanhou, tem as lives e os recortes de ontem. Emerson Ferretti, tivemos também Flanquel Lima, Silvio, que é o zagueiro lá da equipe do Vitória da Conquista. Tem todos esses bate-papos aqui no nosso canal do IGTV. Tá certo? Estou aguardando aqui. O Dito não foi, Dito? Deixa eu tentar aqui novamente. No áudio dos dois estava chegando. Falou aqui o Jailson Baraúna, que vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho aqui. Só que aí, no caso, o Dito Lopes não estava conseguindo me escutar, né? Vamos lá, vamos tentar reconectar aqui para a gente voltar esse bate-papo com o Dito Lopes. Baraúna, daqui a pouquinho, rapaz, esse cara tá malhando que só ele, viu? Tá malhando que só o Jailson Baraúna. Eita, Dito, me ajude aí, viu? Me ajude aí, viu? Tá bom. Galera, se for necessário aqui, eu vou encerrar a live e vou abrir de novo, tá? Então você já clica no Rapidinhas News aqui, já fica esperando ali. Você ia ficar sem seu áudio. Aí, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Sem a voz não dá. Tava sem o áudio, não tava ouvindo. Pronto, tá tudo ok agora, tá? Tá, tudo legal. Vamos lá. Jailson Baraúna já tá por aqui, daqui a pouco vai bater um papo com a gente também, depois da live com o Dito Lopes. Vamos lá, Dito, e por questões dessa crítica, você acabou se envolvendo de alguma forma em algum desconforto? Não, sinceramente não. E assim, quem já fez alguma crítica para mim nas redes sociais, no Instagram, o que quer que seja, eu não devolvo a crítica. Às vezes tem até umas, mais duras, porque assim, hoje nós temos um programa de 5 às 6 da tarde na Transamérica, o Arena Transamérica, que é um programa muito ouvido, um programa, sabe, eu faço com o Márcio Martins, Márcio apresenta, eu comento,
E na Itapuã FM, que temos audiência assim, maravilhosa, né? É uma coisa assim que explode. Aí tem um fogo cruzado e que a gente se expõe muito, eu e Márcio. No programa das 5 horas, da Transamérica, é um bombardeio, é uma pergunta atrás da outra, tanto no zap quanto no telefone, e a gente tem que estar preparado para aquilo, sabe? E assim, e aí de vez em quando, mas são poucas críticas, sabe, Cleidson? São poucas, mais duras, assim. E eu respondo numa boa. Hoje tem um senhor mesmo, assim, de uns 60 anos e tal. Ele fez uma crítica assim, e eu tiro numa boa, sabe? Eu digo, rapaz, repense a situação, veja que não é bem isso que você está dizendo. Deus te abençoe, eu sou uma pessoa muito apegada a Deus, eu não vou para troca de farpas, não. Eu sempre vou para o diálogo, eu prefiro o diálogo. Às vezes, no ar, tem os torcedores que irritam, né? Insistem em irritar, e insistem em se enganar. Como eu já falei aqui você no início, eu não gosto de enganar ninguém, eu sou muito honesto com o que eu faço, sincero comigo e tento ser com os ouvintes, né? Eu não consigo ouvir o cara querer se enganar, o torcedor do Vitória, o torcedor do Bahia. Ontem o torcedor do Vitória entrou, o Vitória perdeu para Jacuipense porque estava sem 10 titulares. Se eu deixo isso crescer, os caras vão acreditar nisso mesmo, e o Vitória vai entrar para disputar a Série B com o time achando que o elenco é maravilhoso, não ganhou do Jacuipense porque está sem 10 titulares. Aí eu disse para ele, Ronaldo talvez se jogar um tempão, você citou Ronaldo. Aí você citou o Rede, que não era titular do time, sabe? Tava jogando Gabriel Bispo com João Pedro. Aí você citou Raul Prata, que não disse para que veio ainda. Então, Fernando Neto já está machucado há quantos meses? Então, sabe, a gente procura passar isso aí para o torcedor, mas a gente leva numa boa, de boa mesmo. Massa demais. Estamos conversando com o Dito Lopes. Pessoal, bora bombar essa live aí. Clica no aviãozinho aqui embaixo e manda para o maior número de pessoas possível. Tá rolando aqui, ó. Quando bater 70 pessoas, a gente convida para você concorrer Pix de 0 a 100 reais nessa live ainda hoje. Tem que bater 70 pessoas aqui. Enquanto isso, a gente pode convidar participantes em vídeo. Você pode fazer a pergunta, só não tem Pix, óbvio, né? Mas você pode perguntar para o Dito Lopes aqui nas lives rapidinhas, tá certo? Eu digo o seguinte, pessoal, então assim, você clica no maisinho aí para perguntar ou na interrogação. Você que sabe como você preferir perguntar, tá? O pessoal tá perguntando aqui se o Bahia ganha a Copa do Nordeste no sábado. A gente não vai responder isso agora, não. A gente tá preocupado aqui com a carreira do Dito Lopes, mas no final, que fica até o final, a gente pede pro Dito dar uma pincelada a respeito dessa situação. Dito, qual foi o momento mais inusitado ou talvez de mais dificuldade que você já passou profissionalmente falando e como é que você conseguiu superar isso? Olha, desde o início, desde que eu comecei em rádio, eu me adaptei, porque você sabe, Cleiton, que nós temos que vender. Se você ficar dependente de salário de rádio e de televisão, você não vive legal. Então, hoje eu tenho minha casa muito boa, eu moro muito bem, sabe? Porque eu desde o início, desde que comecei em 1992, ano que vem eu faço 30 anos em rádio, eu comecei a vender, e eu vendia mesmo, eu vendia muito bem. Passei por Reinaldo Rodrigues, depois passei por Zé Taíde, aí fui trabalhar com Mário Freitas, depois fui para Bandeirantes, onde fiquei 6 anos, e eu sempre vendi, sempre tive meus comerciais, ainda hoje ainda tenho meus comerciais, o meu acordo que eu tenho com o Márcio Martins, lá na Itapuã, na Transamérica não, eu sou sócio dele, 50% ali com ele, mas é difícil dizer assim, o pior momento para mim é do ano passado para cá, né, quando começou a pandemia. Vejam vocês que na Transamérica a gente tinha lá 13 comerciais, hoje nós temos 2 comerciais, de 13 caiu para 2, por causa da pandemia, chegamos a ter 1 comercial só, então para viver assim é complicado, né, para quem vive de comercial é muito complicado. Mas para trás, eu não me lembro de uma situação tão difícil. Me lembro de situações boas, né? Quando a gente viajava, por exemplo, que a gente tinha as cotas, né, adicionais, as diárias que a gente recebia e dava para fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu sempre, graças a Deus, troquei de carro todo ano, eu trocava de carro. Agora a situação realmente complicou um pouquinho para quem trabalha em rádio, porque para quem vive como eu sempre vivi, vendendo comercial, a situação eu acho que mais difícil desde quando eu comecei, em 1992, é essa situação agora por causa da pandemia. Show de bola. Tem pergunta chegando aqui para o Dito Lopes, várias perguntas.
perguntas. Várias. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Vai aparecer aí. Dito, você e Márcio Martins têm uma grande união. Como vocês se conheceram? Há quase 30 anos atrás, né? Quando a gente cobriu o Bahia, Márcio cobria o Bahia pela rádio dele, eu cobria o Bahia pela rádio que eu trabalhava. Antes da Rádio Excelsior, inclusive. Eu comecei na Rádio Excelsior em 1995 para 96, mas antes disso já trabalhei na Bandeirantes, na Salvador FM, e já viajava com o Márcio. Normalmente, o que a gente fazia? Como a gente vendia, né, os comerciais para viajar também, a gente ficava, por exemplo, num quarto triplo. Aí viajava normalmente eu repórter só, às vezes eu repórter com o narrador, e a gente juntava e ficava no mesmo hotel, às vezes no mesmo quarto. Quando ficava em quartos separados, a gente fretava uma van para levar a gente para o estádio e voltar. Aí saía muito mais barato para todos nós. Então, desde lá, que a gente tem amizade, é uma amizade muito forte. Márcio Martins já foi para minha casa muitas vezes, há 25 anos atrás, né? Márcio, quando não tinha nem filho, Márcio vivia na minha casa e a gente sempre trocou muitas ideias, eles tinham um pensamento muito parecido. Eu dizia a Márcio assim, que Márcio sempre foi contestador, né? Márcio sempre foi mais de apurar as coisas, de buscar, daquela crítica mais dura. Eu não, eu sempre fui um cara mais apaziguador, eu sempre fui um cara mais do diálogo. E eu dizia a Márcio, você vai ser um grande advogado, rapaz. Vai estudar, vai fazer direito. E ele que nada e tal, pá. Até que ele resolveu fazer. E hoje é um grande advogado, tem seu escritório, que é um sucesso total aí, trabalha com esporte também, né? Com advocacia esportiva. E graças a Deus ele está bem de vida. Mas a amizade tem mais de 25 anos. Show de bola. O El Costa pergunta, Dito, pensa em ser presidente do Bahia? Seria muita felicidade para a torcida. Deixa eu falar uma coisa aqui, Cleiton, me permita, né? Porque entrou um cara aqui nesse instante e ele botou assim, jabazeiro. Eu não tenho medo dessas coisas não, viu, Cleiton? Não tenho medo dessas coisas não. Eu sou um cara honesto, sou um cara de um pai português, de uma mãe de Ilha de Maré. E meus pais sempre foram pobres. Meu pai, quando era solteiro, meu pai é sobrinho de Raimundo Pereira de Magalhães, um dos ricaços que vieram de Portugal para cá, tinha usina de açúcar, muito açúcar. Então meu avô era irmão dele, meu avô também era muito bem de vida. Mas meu pai, depois que casou, ele era sozinho e tinha 8 irmãs, e ele ficou praticamente sem nada e tal. Meu pai trabalhava no INPS na época, né? Esse INSS aí. E meu pai criou a gente com muita rigidez, sabe? 11 filhos, todos honestos, trabalhadores, todos certos na vida. Não tem ninguém que foi para o lado errado. E quando surgiu aquela coisa da saída do Marcelo Guimarães Filho, do Bahia, que surgiu aquela coisa de jabá, porque eu tenho um programa Nação Tricolor, e lá estava, graças a Deus, Deus sempre do meu lado, né? O vice-presidente financeiro do Bahia na época era Reubi Celestino. E Reubi declarou, né, naquele momento da imprensa, quando saiu aquela coisa de jabá, disse assim, se tem um profissional de imprensa aqui que não tem nada de errado dele aqui, é Dito Lopes, porque ele está aqui, as notas fiscais deles todas aqui, todas as notas fiscais dele estão aqui, do programa Nação Tricolor. O Bahia paga, sim, no programa Nação Tricolor para divulgar. Como o Bahia tem aí, e tinha uma rádio aí que ele pagava 50 mil reais por mês para fazer o programa dele. Então, nada mais do que justo. Se o Bahia quiser fazer hoje um comercial comigo, ele tem que me pagar no programa Nação Tricolor, que tá sábado na Excelsior. Então, não tem nada de errado nisso aí. Contanto que eu dei a nota fiscal a ele paga. Então, a minha consciência é muito tranquila quanto a isso. Mas, de vez em quando, aqueles que não aceitam, e eu digo sempre assim, tem muitos torcedores, infelizmente, são torcedores de diretoria. E isso, enquanto houver, vai atrapalhar muito o crescimento de Bahia, de Vitória, hoje muito mais no Bahia, que o Bahia hoje vive uma democracia, né, deles lá, dizem eles, a democracia deles lá, e eles não aceitam a crítica, e a crítica vai existir sempre. Enquanto eu estiver trabalhando, eu vou ser sempre imparcial. A minha crítica, você falou, você foi muito bem, Cleiton, nesse instante, a crítica é construtiva. Eu quero ver Bahia, quero ver Vitória campeões, eu quero ver Bahia, quero ver Vitória ganhando títulos, eu quero ver nossos times fortes, que esses dirigentes parem de enganar os torcedores, sabe? Agora, por exemplo, os caras se zangam comigo porque eu sou muito real, sabe, Cleiton? O Bahia recebeu a autorização da CBF para colocar 20
torcedores ou sócios dentro do estádio do Sul para assistir o jogo da final contra o Ceará. Foi o que o Bahia fez. Eu entendo tudo, eu entendo que o tempo era curto. Tal. O Bahia, sabe o que foi que o Bahia fez? Colocou lá dentro 20 conselheiros. Quer dizer, o Bahia joga fora o povão, o Bahia joga fora o seu sócio, o seu torcedor. Aí o torcedor quer que eu elogie isso, quer que eu ache isso certo, eu não vou achar nunca. Então, sempre vou falar aquilo que está dentro de mim, a minha verdade. E eu não vou sair, nunca vou me desviar do que eu penso, mesmo o torcedor se zangando, dando cambalhota, eu não quero nem saber. Eu quero saber que um dia eles vão dizer, pô, Dito tá certo, como muitos hoje dizem. Alguns que criticavam há um tempo atrás, hoje elogiam, porque sabem que meu trabalho é puro. Eu sou um cara imparcial, sou um cara honesto e direito com o meu trabalho, amigo. Tá, obrigado aí, Dito, fazendo um esclarecimento. A questão toda, eu sou ruim indiano, mas Dito deve ter falado aí, quando saiu aquele jornal com a lista de alguns repórteres... Foi 2013. Foi quando? Em 2013. 2013. Já se vão 8 anos. 2013 eu não trabalhava na crônica esportiva ainda. Em 2013 eu era repórter de Mário Ketts de trânsito, então, assim, eu lembro do assunto, estava no jornal de grande circulação, né, no estado, e eu entendo que as pessoas viajam na maionese. A forma como a notícia é passada é realmente muito tendenciosa às vezes. Então a gente tem... Você me permite mais só um minutinho? Claro. Antigamente, Cleidson, e lá no Rio de Janeiro ainda existe isso. Antigamente, assim, o clube, aí já não é mais a minha parte do Nação Tricolor, é a parte da rádio. O clube, para ele não pagar o comercial à rádio, vamos lá que hoje o Bahia queira fazer um comercial na Rádio Excelsior, com a equipe de esporte da Rádio Excelsior. Eu não faço parte. Aí o Bahia vai pagar tipo 10 mil reais por esse comercial. Aí o que é que eles faziam antigamente? Como o Bahia tinha as passagens, e o Vitória também, não era só o Bahia não, o Vitória também, tinha as passagens da CBF, 30 passagens, o que é que o Bahia fazia? Viajava com 22, entre jogadores, comissão técnica, diretoria, e as 8 passagens, eles trocavam com a rádio. Ao invés de pagar os 10 mil à rádio, eles davam 2 passagens a cada rádio para viajar. Era assim que era feito, e mais a hospedagem no hotel. Então, ao invés de pagar os 10 mil, trocava em passagens e hospedagens. Aí o pessoal que não tinha o entendimento de como era feita a situação de rádio, achou que isso era jabá, que o clube pagava para não falar mal. Quem me conhece desde o início, eu tenho um programa do Bahia, gente. Marcelinho Guimarães ficou brigado comigo sem falar comigo, quando eu estava na Bandeirantes, de críticas duras que eu fiz à diretoria. Então quem me conhece já há muitos anos, sabem da minha postura. Agora, de vez em quando aparece um outro, mas aí para mim já está superado, já tem 8 anos isso, já acabou. Show de bola. Então, tá aí, tá esclarecida essa situação, tá? Para quem não lembra, até o próprio voo da Chapecoense, o jornalista estava no voo, né? Isso é recente, né? Só para a gente ter ideia de como funcionava. E funciona até hoje. Vamos lá, Dito. A pergunta sobre a presidência do Bahia, tem aspiração para isso? Para eu ser candidato? Sim. Não, sem condição, nenhuma condição. Eu nem sócio sou do Bahia, diferente de Márcio Martins. Márcio é sócio, nem sócio eu sou. Eu digo assim, Cleidson, se eu fosse convidado e tivesse uma firmeza na diretoria, que eu ia ter carta branca, porque para eu ser um dirigente de um clube, eu tenho que ter carta branca. O dirigente que eu falo é ser um diretor de futebol, um coordenador de futebol. Eu teria que ter carta branca, porque eu ia brigar com muita gente. Quando eu fui supervisor da empresa da Cogel, eu cheguei lá, com todo o respeito que eu tenho lá, e já não tem mais a empresa, era uma bagunça. Era uma bagunça. Eu tive que fazer pelo menos uns 10 inimigos, mas quando eu saí de lá, a empresa estava redondinha. A empresa girava sem ninguém. Se ninguém fosse lá, a empresa girava sozinha. Então, para eu entrar no futebol, eu não ia aceitar muitas coisas, sabe? Isso eu falo de treinador, de preparador físico, de jogador de futebol, de muita gente. Eu não ia aceitar muita coisa. Ia ter que ter uma cartilha de como se faz futebol profissional. A coisa ia ter que ser séria, ia ter que andar no momento, numa postura séria, e o torcedor que ia ganhar com isso, porque ia haver um time competitivo em campo, sabe? Honestidade no trabalho, time disputando para ganhar na realidade. Não ia ter facilidade, não. Ia ser uma coisa mais séria do que eu vejo hoje em dia aí.
Show de bola. Galera, daqui a pouquinho tem Jailson Baraúna batendo papo com a gente aqui nas lives rapidinhas. Para você que ainda não está seguindo o nosso canal, segue aqui, ó, clica aqui Rapidinhas News. Além de notícias, gols, lances interessantes, você agora está acompanhando as histórias dos cronistas esportivos da Bahia e, quiçá, do Brasil ao decorrer das nossas transmissões aqui, das nossas lives, tá bom? Então eu quero agradecer a você pela audiência. Lembrando que os Pix que estão rolando por aqui, quem está nos apoiando para trazer esses Pix aqui, para depositar na sua conta aí, é o Auto Shop Itapuã. São mais de 1000 carros lá no Auto Shop Itapuã e você pode comprar o seu seminovo, carro muito bacana, ali no final da Paralela, e também da Hiper Esporte Estética. Hiper Esporte Estética fica no Shopping Bela Vista. Eu lavo meu carro lá, que os caras têm um cuidado fantástico, lavagem a seco, fantástico, viu? Hiper Esporte Estética no Shopping Bela Vista são os patrocinadores para a gente poder sortear um Pix aqui de até R$100, tá? Não sai do meu bolso não, que eu não sou o Silvio Santos. Não, ainda não, pelo menos. Ainda não. Diretor, para a gente fechar, porque já tem Jailson Baraúna, tem o Nando Celestino que perguntou qual o melhor jogo que você comentou. E aí eu quero, na verdade, botar essa pergunta do qual foi o jogo mais emocionante que você teve a oportunidade de trabalhar e por que esse jogo representou tanto assim na sua carreira, que te marcou tanto, né? Eu vou dizer que foi o jogo que eu fiz Brasil e Argentina em 2005 na Alemanha, na Copa das Confederações. Eu acho que aquele jogo ali... Título na Alemanha, rapaz. Tava lá, sim, eu tava na Alemanha, aquele jogo foi emocionante. Jogo que eu assisti, que mais me emocionou, foi o Bahia 5-0 no Santa Cruz. Aquele jogo, para mim, tinha toda uma situação, né, que o Bahia tinha que vencer com diferença de 5 gols. E o Bahia deu 5-0 naquele jogo. Ali, para mim, foi sensacional. Foi o jogo mais emocionante, assim, para mim, foi aquele jogo. Agora, eu trabalhando, foi Brasil e Argentina em 2005, né? Eu achei que ali foi maravilhoso. Eu já fiz, eu acho que 5 Copas. Da África do Sul, estive lá também. Eu estive lá com o Mário Freitas. Mas esse jogo Brasil e Argentina trabalhando foi o que mais me emocionou. Comentando, sabe? O torcedor pergunta, para mim, gente, hoje, por exemplo, eu vou estar comentando o jogo do Bahia, pela Itapuã FM. Amanhã também, e vou fazer sábado, Bahia e Ceará. Eu acho que eu não consigo ver o jogo, Cleidson, amigos aí, vocês estão aí na live, com emoção mais. Eu não consigo enxergar o jogo como o torcedor enxerga. Eu só consigo enxergar o jogo na parte tática. Eu tento ver aquilo que o torcedor não está vendo. Aí eu vou procurando, né, o que o torcedor não está vendo para poder falar também. Então eu sei que é difícil para o torcedor entender isso, porque é uma situação diferente. Eu vejo a parte tática, como o time está se comportando, o desenho do treinador, o que é que o treinador está pensando dentro de campo. Então, para mim, cada jogo é uma história. Então, todos os jogos, para mim, são emocionantes e eu tenho muito prazer em trabalhar e fazer o que eu faço. Sensacional. Eu queria convidar alguém para perguntar em vídeo aqui. Fala eu aí, galera, ou envia a solicitação para aceitar você. Tá? Eu estava com um torcedor aí, acabou saindo. Mas eu queria que alguém entrasse em vídeo para a gente bater esse papo. Essas gravações também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, Rapidinhas do Futebol, lá no YouTube. Inclusive, o último vídeo que eu coloquei foi o vídeo do Lisca, doido. Rapaz, deu uma repercussão e tanto o vídeo do Lisca. O Jonas, estou chamando você aí, viu? Jonas Domingos, para fazer a última pergunta aí pro Dito Lopes, aqui nas Rapidinhas News, para a gente passar para o próximo bate-papo com o Jailson Baraúna, para a gente não atrasar muito, até porque hoje tem jogo do Bahia e o Jailson deve já estar se preparando lá para a gente não atrapalhar, tá? Jonas Domingos, demora às vezes de chegar, né? Vou encerrar então. Dito, deixa aí uma mensagem final para o torcedor da Crônica Esportiva Baiana, aquele que torce Bahia, Vitória, times do interior, times do Brasil. O que você tem para falar assim, de mensagem boa para nosso futebol? Tem esperança o futebol brasileiro, Dito Lopes? Primeiro eu quero agradecer a todos. Eu falei aqui há pouco de um ou outro, né, que faz uma crítica mais ofensiva, mais dura, mas é muito pouco, Cleidson. Olhando os elogios que eu recebo. Não tem um programa que eu estou que não entre alguém para dizer você é o melhor comentarista da Bahia,
Apesar de eu não achar, sabe? Eu não vou muito nessa, não me apego a isso, não. Eu me apego a tentar fazer meu trabalho cada vez melhor, mas muita gente entra dizendo isso, que, depois de Armando Oliveira, é você. Isso não sobe para minha cabeça, não, até porque eu tenho Deus no meu coração, tudo dou glória a Deus, porque Ele que me orienta, Ele coloca as palavras certas na minha boca para eu falar. Então, mas gosto, é claro que você vai medindo o seu trabalho por essa repercussão. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos aí, os elogios, o carinho que tem comigo nas redes sociais. A você, Cleidson, muito obrigado também por essa oportunidade de poder falar, de esclarecer alguns detalhes aqui aos torcedores. Tem um torcedor perguntando se eu acho que o Neymar vai ser o melhor do mundo. Eu acho que não, tão cedo, não acho, porque eu acho que Neymar não é profissional como teria que ser, deveria ser. Eu acho que Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo, Messi foi o melhor do mundo, Ronaldo foi o melhor do mundo, porque eles eram profissionais, eles eram atletas de futebol profissional. Não adianta você ser só jogador de futebol, você tem que ser atleta de futebol profissional. E Neymar não acho que seja. E pior quando ele está na seleção brasileira. Quando ele está jogando pelo PSG, ele rende mais, ele se dedica mais ao time dele, mas quando está na seleção brasileira, é o cai-cai, é o cara que chama a falta o tempo inteiro, é o cara que quebra a velocidade da seleção, porque ele quer chamar a falta, ele quer cair, ele quer aparecer. Então, acho muito difícil. Tanto a seleção brasileira ganhar um título mundial tão cedo, quanto o Neymar ser o melhor do mundo, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Show de bola. Fala, Igor Beto. Boa tarde, Gleison, boa tarde, Dito. Dito, é um prazer muito grande falar com você. Você é um dos caras da crônica regional. Eu acredito que você já transcendeu, né? Como foi um destaque como jogador de futebol. Pouca gente sabe, né? Pouca gente da nossa geração. Eu, como estudo jornalismo, sei um pouquinho, né? Estudo um pouquinho. E eu queria dizer a você, cara, não se pega muitas críticas, não, que às vezes esse tipo de comportamento ààs vezes é por inveja. O verdadeiro personagem da crônica, ele tem que estar adaptado a isso também. E eu sei que você assimila muito isso. Minha pergunta de hoje, Dito, a você, ela é muito simples. Muito simples, eu acho que você vai lidar bastante fácil com ela. Em relação ao futebol que você jogava e o futebol de hoje, quais as diferenças e quais as coisas que você observa que não mudou? Em relação a bastidores e campo de futebol, Dito, um abraço. Gleidson, obrigado pela oportunidade. Rapidinha News, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Valeu, um abraço. Pô, legal. Estava muito baixo o áudio, mas deu para entender. Eu entendi legal. Muito obrigado pelas suas palavras. Bacana ver um jovem, né? Esse aí que é um garoto, é um jovem. Fala fácil. Pode ser até um dia, quem sabe, aí um radialista. E assim, são muitas diferenças, sabe? Futebol da época que eu jogava era um futebol muito mais técnico. Hoje o futebol é muito mais tático. Antigamente, o jovem chegava num treinamento, ele driblava um, driblava dois, chutava no gol, era o craque, vamos financiar esse garoto aqui, vamos lapidar esse garoto. Hoje o garoto chega numa divisão de base para fazer isso, os caras tiram, não serve, não presta, porque o jogador tem que ser engessado hoje em dia. O atleta tem que ser engessado. É por isso que nós não ganhamos mais nada no cenário mundial, né? Porque o jogador ele tem que ter a liberdade. Eu acho que todo time tem que ter a sua tática. Todo time tem que ter a sua maneira de jogar. Mas atacou, a bola está no seu domínio, aí é a criação de cada um. Deus deu o dom ao brasileiro de ser um grande jogador de futebol, de ter essa técnica maravilhosa que nós temos. Nós já nascemos com isso. E isso foi podado de uns 20 anos para cá, e a cada dia eles podam mais na qualidade que o brasileiro tem para jogar futebol, né? Essa alegria que nós temos nas pernas para jogar futebol. Então, da época que eu joguei para cá, a diferença é muito grande em todos os sentidos, né? Veja que o jogador de futebol reclama muito que joga quarta e domingo, eu fico irritado com isso, sabe por quê? Porque na época que eu joguei futebol, você jogava quarta domingo, uma contusão, você jogava machucado, com tornozelo inchado. Eu joguei uma vez contra o Fluminense de Feira de Santana pelo Ipiranga, com
torção de grau 3 no tornozelo. Eu joguei lá em Feira de Santana, no Joé da Princesa, o jogo foi 0-0, era zagueiro. Joguei o tempo inteiro. Você vê um jogo hoje, Cleidson, você também, Jonas, o cara dá um trisco na unha do outro, o cara se joga no campo, parece que tomou um tiro ou foi atropelado por uma carreta. Então tudo mudou, sabe? Antigamente era mais macho, era mais homem, tinha muita qualidade técnica dentro do campo. Hoje é um futebol mais robotizado. Hoje é um futebol, se você não der o passe do lado direito naquele momento certo, você está errado. Se você não cabecear a bola dessa maneira, está errado. Então isso nós perdemos para eles lá fora, para os europeus, principalmente os alemães, porque eles já nascem disciplinados taticamente e aperfeiçoaram a técnica. Nós não, nós jogamos fora o que a gente tinha de melhor técnica e fomos lá buscar deles como sermos disciplinados taticamente. Então é muita diferença e aí a gente teria que ter aqui mais 2 horas de programa para a gente poder ficar conversando sobre isso aí. Obrigado, viu, Cleidson? Obrigado, cara, mais uma vez. Sucesso sempre na sua carreira. Sou um admirador do seu trabalho. Parabéns. E quem sabe, em breve, depois que a gente fizer essa rodada toda, a gente volta aqui para bater mais alguns papos, porque eu sei que o tempo é curto, mas a ideia é justamente essa, é rapidinha mesmo, para deixar o gosto de quero mais, porque às vezes tudo demais é sobra. Então a gente quer ter a oportunidade de falar de novo. Olha, eu não consegui lhe ouvir nada, ficou igual aquela hora, perdi seu áudio completamente. Mas assim, agradecendo a você, fique com Deus. Eu sei que as palavras suas, com certeza, foram palavras bacanas, bonitas, legais. Agradecendo a todos da live aí. Que Deus te abençoe, velho. Continue fazendo esse trabalho, dando oportunidade a todo mundo aí, viu? Grande abraço, fica com Deus. Obrigado. Tá, eu Dito Lopes, galera. Eu vou encerrar essa live. Quem quiser assistir desde o início, vai assistir. E já já eu volto com o Jailson Baraúna. Não esqueça de, clicar aqui para seguir a gente, para quando a live de Jailson começar, você já poder assistir em primeira mão.